Então, como que a gente faz para criar a nossa base de dados? A gente vai trabalhar com migrations, ok? Então, dá um clear aqui. Você vai utilizar um comando aqui daquela Global Tool do .NET EF, né? Para efetivamente fazer que o Entity Framework leia as suas entidades, as configurações, né, os mapeamentos que você fez com as suas entidades e construa um script, claro, utilizando a própria linguagem dela, né? A gente vai ver como que é mais ou menos esse script que ela cria, que é a migration em si, para criar uma versão do banco de dados no momento atual. Então, a gente criou lá uma propriedade chamada título, né? Vamos criar uma migration, ele vai criar uma versão do que ele precisa fazer no banco de dados, ele vai olhar para o banco de dados e vai olhar, ó, beleza, não tem nada no banco, né? Nem existe o banco de dados. Então, eu preciso criar um script que vá desde a criação do banco de dados, criação das tabelas, índices, de tudo. Beleza. Se porventura eu criar, alterar algo na minha entidade, agora o nome título não vai ser mais título, vai ser em inglês, vai ser title, né? Então, mudei o nome e vou gerar novamente uma outra migration, né? Uma nova migração. Ele vai olhar como que está o banco, vai olhar para as migrações que já foram efetuadas e ele vai identificar que a única mudança da última migração foi a alteração do nome da coluna. Então ele vai gerar a migração apenas com aquela alteração. Então você consegue fazer o que com isso? Versionar o banco de dados. E por isso que o Code First tem um ponto positivo, né? Claro que tem como versionar com scripts, né? O pessoal utiliza outras estratégias para fazer isso. Mas com o Entity Framework Core, usando a abordagem Code First, ele te ajuda porque você vai criando essas migrações, vai armazenando elas e você consegue, se precisar, fazer rollback, você tem todas as versões documentadas, né? Você consegue ter um controle maior sobre as versões que foram aplicadas no banco de dados, enfim. Então vamos lá, vamos criar aqui .NET EF. Vamos utilizar o comando migrations. O que a gente pode fazer com esse migrations? Você pode fazer adicionar, listar, remover, gerar um script, tá? Gerar até um script por aqui, tá? Bem bacana. Vamos dar um add e vamos definir um nome para essa nossa migration, né? Por initial, que é a primeira migration, por exemplo, e dar um enter. Ele vai buildar a nossa aplicação. Buildou com sucesso e beleza, conseguiu fazer. O que ele criou aqui para nós? Ele criou uma pasta chamada migrations, tá? Então tá aqui uma pasta chamada migrations. O que tem nessa migrations? Tem a nossa migração chamada initial, né? Ele coloca aqui a data, hora, enfim, que aconteceu. E ele tem dois métodos, o up e o down. O up basicamente é o que ele precisa fazer para atualizar, né? Ou, enfim, nesse caso, criar o banco de dados lá, né? Então, aplicar a migração. E quando eu quiser desfazer essa migração chamada initial, o que ele tem que fazer para reverter é o down, certo? Então, para aplicar o que ele precisa fazer? Create table, categoria, né? Tá vendo que ele utiliza a própria linguagem, né? A própria sintaxe do Entity Framework para descrever tudo que ele vai criar. Então é muito importante quando você vai criar o seu banco de dados, reveja a migration, analise ela, olhe se realmente ela vai criar o que você achou que ela ia criar, né? Então, porque às vezes você esqueceu de mapear um detalhe e você consegue revisar e pegar esse detalhe que você esqueceu aqui. Então, categoria, eu sei que ele vai criar um ID aqui, vai ser do tipo int lá no banco, ele vai ser identity, ou seja, vai ser incremental, né? A propriedade nome vai ser uma coluna do tipo varchar 100. Ele vai criar automaticamente para mim uma primary key aqui, categoria, né? Outra tabela que ele vai criar, livro. Aqui tem um pouco mais de propriedades, então ID vai ser int, categoria ID vai ser int, título varchar 150,
enfim, está indo aqui conforme a gente mapeou. Perceba, eu poderia ter definido lá o relacionamento entre as nossas entidades lá no mapeamento das classes, né? Só que como eu falei, porque eu já sabia de antemão que ele faz isso automaticamente, se a gente colocar as propriedades da navegação corretamente, o que acontece? Ele colocou já aqui, ó, o relacionamento. Então, vai colocar esse nome de chave estrangeira, apontando para a nossa categoria ID. A tabela principal vai ser a categoria com a sua coluna ID. Tem um detalhe aqui, onDelete Referential Action Cascade, né? Ou seja, aqui tem um detalhe. Se eu acabar deletando um registro de categoria, o que acontece? Eu excluo todos os livros que eu tenho nessa categoria, cadastrados nessa categoria. Então, isso pode ser um pouco perigoso. Aí, o que eu poderia fazer? Vim aqui alterar. Ó, aqui eu poderia muito bem alterar, né? Fazer no action, por exemplo. Ah, não vai fazer nada. Só que não é recomendável alterar código nessas migrations, porque elas são geradas de forma automática. Então, encontrou um erro aqui, desfaz a migration, vai lá nos seus mapeamentos, mapeia de novo, coloca o que esqueceu e gera a migration novamente. Né? Porque se você mudar só aqui, o que adianta? Você mudou o output, o que já foi feito a partir de uma análise do seu código. Na outra migration, se você não consertou seu mapeamento, ele vai gerar errado de novo, entendeu? Então não adianta só alterar o script, né? Nesse caso, você tem que alterar a estrutura da sua aplicação. Lembre-se, você está fazendo code first, então você tem que alterar as suas entidades, a estrutura da sua aplicação, e não o script da migration que foi gerado. A gente fez aqui, né? Vamos fazer aqui então. Tudo no livro, categoria, né? Ponto with many. Ponto. Aqui a gente podia colocar a nossa chave estrangeira, definir qual é ela. E aqui a gente tem o onDelete, né? Então, onDelete, delete behavior, e a gente coloca, por exemplo, no action ou como que é o outro? Restrict, né? Aí tem toda a documentação aqui, né? Você pode ler e tal, da diferença entre elas. Mas no action significa que ele não vai ter o comportamento de cascata. Então, vou desfazer aqui a nossa migration, vou dar um migrations remove. Removeu, sumiu a pasta, porque só tinha uma migration, então ele não vê a necessidade de pôr, né? Depois eu mostro como que são duas migrations, só alterando alguma coisinha para vocês, tá? Aqui com if many, como a gente tem a propriedade de livros lá, a gente consegue fazer isso aqui, tá? Então, has one, categoria, with many, p.livros, porque a gente está falando que a gente tem uma categoria para cada livro, né? E with many, porque lá na nossa entidade de categoria a gente tem uma coleção de livros. Então a gente consegue fazer dessa forma. Deixa eu ver se isso aqui vai gerar certinho. Olha só. Agora ele fez certinho, tá vendo? Aqui fez com categoria ID, bonitinho, com a tabela, tudo certo, tudo beleza. E não colocou aquele cascade lá para nós, porque por padrão ele não faz o cascade se eu não deixar explícito aqui nesse script. Então, tá certinho, beleza? Eu vou só desfazer aqui para mostrar a diferença para vocês utilizando duas migrations, tá? Depois a gente aplica a outra para vocês verem. Então vou deixar comentado isso aqui. Vamos voltar à versão inicial dele. Ok. Vamos lá, conferir nossa migration novamente. Colocou novamente, né, esse cascade aqui. Beleza? Vai inserir alguns dados aqui de categoria, né, que é aqueles dados principais que eu coloquei do software. Vai inserir os dados do livro também. Vai criar os índices que eu mandei criar, né? Beleza, e esse é o up do nosso
da nossa migration. O que é o down, né? Que é desfazer. Quando a gente reverte do banco de dados, o que ele teria que fazer? Drop table livro, drop table categoria. O contrário do criar é o excluir, né? Então, por isso que ele está fazendo as operações contrárias. Agora a gente quer aplicar no banco de dados. Então, .NET EF. Agora a gente vai usar outro comando, não é mais migration, é database, porque a gente quer trabalhar com a database. Update. Então, ele vai olhar lá para minha connection string, vai pegar minha migration e vai tentar aplicar no meu banco de dados. Conseguiu, segundo ele. Vamos trazer aqui. Deixa eu dar um atualizar aqui nas minhas databases. Então, o que ele criou aqui? Criou nossa tabela livro, criou nossa tabela categoria e criou uma tabela underline EF Migration History. Primeira coisa, o que é essa EF Migration History? Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Ela basicamente é um histórico, como ela diz aqui em cima, né, das migrations que foram aplicadas no nosso banco. Então, qual é o ID da migration e qual que é a versão que eu tinha, né, que eu estava utilizando do Entity Framework naquele momento. Isso é uma tabela de controle para ele saber fazer, aplicar as migrations, fazer rollback, enfim. Então, não se mexe nessa tabela, tá? Basicamente. A menos que você saiba o que você está fazendo. Vamos ver aqui como que ficou a categoria do livro. Olha só. Categoria ID, né, int, nome varchar 100, livro int, o ID int, categoria ID int, né, que é o mesmo aqui de cima, título, autor, varchar 150, quantidade int, preço numeric e data de entrada date time. Beleza? Então, mapeou certinho, ficou com os tipos de dados que a gente queria. Vamos voltar aqui para a aplicação e fazer o que eu falei, né? Criar outra migration só mudando um detalhe do nosso mapeamento. Aqui. E agora a gente vai adicionar outra migration, .NET EF Migration Add. Colocar aí, vamos ver. Ele vai ler como que está o nosso modelo. Opa, é migrations, né? Ele vai ver como que está o nosso modelo, vai ver quais são as mudanças em relação às migrations já aplicadas. Ó, ele até deu um warning aqui, ó, falando que isso pode resultar em perda de dados. Então, dependendo do que você faz, ele pode dar algum aviso aí para você tomar cuidado. Então, fica a seu critério, né? Então tá aqui, ó, Migration 2. Olha só o que ele vai fazer. Vai dropar a nossa chave estrangeira, vai atualizar aqui os dados, aí ele vai adicionar a chave estrangeira novamente, beleza, sem a opção do Cascade. Então hoje como que tá aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Hoje, ó, delete rule tá Cascade, tá? Então a intenção é mudar isso. Bom teste, ó, fdatabase update, ok, atualizou. Primeira coisa que a gente vai ver é se perdemos dados, não perdemos dados, né? Vamos olhar aqui novamente e olha a mudança aqui, ó, no action. Então ele aplicou com sucesso, né? O que mudou aqui no Migration History? Mudou aqui, agora eu tenho duas, né? A Migration 2 e a Initial. Um ponto importante é bacana você não deletar suas migrations, tá? Porque essa é a garantia de versionamento que você tem. Já que você está trabalhando com Code First, então não é recomendável ficar deletando isso.